Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 3 e o versículo 1. Nós vamos ler do 1 até o 18 e posteriormente vamos ministrar em cima desse trecho da palavra de Deus. Amém? Como foi dito aqui pela nossa irmã Joselma, esse culto não poderia, ter o número de pessoas que tem. Não que não estejamos felizes com o número que está aqui, louvamos a Deus, mas é porque, irmãos, aprender a palavra é para toda a igreja, É um momento especial, onde precisamos nos debruçar mesmo no aprendizado da palavra do Senhor. A gente entende algumas circunstâncias de trabalho, de morar longe, mas que a gente possa sempre fazer esse esforço para estarmos aqui na casa do Senhor, orando, louvando e aprendendo a sua palavra, amém? Os irmãos acharam, digam amém. Amém. Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês lembrem-se das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céu e terra, esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Glória a Deus. Portanto, amados, versículo 14, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa a salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. 17. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a glória, agora e para sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, nosso bom e eterno Deus. Amados,
Louvado seja o nome do Senhor. Nós vimos que no capítulo 1, o apóstolo Pedro, ele tratou do caráter cristão dos irmãos. Ele ensinou e demonstrou como a igreja precisava viver uma vida santa diante de Deus. Sermos santos, porquanto o Senhor, Ele é santo. Santidade aqui está relacionada com separação. Aquele que é separado do mundo para viver uma vida exclusiva para Deus. E assim como Deus é puro, nós devemos buscar a pureza de Deus para nós. Assim como Deus, Ele é separado do pecado, nós devemos buscar esta separação que está em Deus também para nós, porque são atributos comunicáveis. Os atributos incomunicáveis são aqueles que a gente olha em Deus, mas não pode ter em nós, é somente de Deus. Mas os atributos comunicáveis, principalmente os morais, são aqueles que estão em Deus, e Deus exige que faça parte da minha e da sua vida, porque se nós estamos em Cristo, nós precisamos ser como Ele é, e Deus é santo. No capítulo 2, nós vimos que Pedro vai tratar dos falsos mestres, homens corruptos, homens profanos, que se vestiram de ovelha e que começaram de alguma forma a liderar, mas a sua liderança era exclusivamente para fazer o povo pecar, para distanciar o povo de Deus, porque eles mesmos não estavam em Deus. Chegamos agora no capítulo 3 e Pedro vai tratar agora sobre a vinda de Jesus. E acerca disto, nós temos aqui 4 importantes temas abordados por Pedro neste trecho da sua carta. Em primeiro lugar, como nós vimos aqui, Pedro ele vai tratar da incredulidade e escárnio como a promessa da sua vinda. Pedro, lembre-se, vai tratar agora no capítulo 3 sobre a vinda do Senhor. E em primeiro lugar, ele vai tratar da incredulidade e escárnio com a promessa dessa vinda. Por quê? Ele diz que nos últimos dias surgiriam pessoas zombadores, escarnecedores, que iriam questionar a promessa, dizendo que há muito tempo se tem essa promessa de que Jesus iria vir, que haveria a sua manifestação em glória, mas desde os antepassados nunca se viu o cumprimento dela. Esses zombadores, eles zombavam da fé dos cristãos, dizendo: aonde está o seu Deus? Cadê a promessa da sua vinda? O meu pai, já se dizia no tempo do meu pai que Jesus iria voltar. Já se dizia no tempo do meu avô que Jesus iria voltar. Já se dizia no tempo do meu bisavô que Jesus ia voltar, e até agora Jesus não voltou. E eles zombavam, desacreditando a promessa da vinda de Cristo. Porque quando a gente olha, irmãos, lá para Atos, a Bíblia diz que quando Jesus ele está sendo assunto aos céus, o povo, mais ou menos 500 pessoas que estavam no dia da sua ascensão, eles começam a olhar para o céu e vendo Cristo subir e desaparecer em meio às nuvens. E enquanto eles estão com os olhos fitos no céu, varões de branco aparecem do lado dos irmãos galileus que estão ali e dizem a ele: por que vocês estão fitos olhando para o alto? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele também descerá. Então existia uma grande expectativa na igreja, pela descida do Espírito Santo, porque eles deveriam ir para o cenáculo
e ali em Jerusalém aguardar o poder que Cristo havia prometido, justamente com a descida do Espírito Santo. Mas existia ainda uma expectativa ainda maior, que era não só a descida do Espírito Santo, como a vinda do próprio Cristo. E eles não aguardavam essa vinda para os dias de hoje, eles aguardavam para os dias de sua época. O próprio Paulo vai dizer: nós, os que estivermos vivos. Paulo e os irmãos aguardavam a vinda de Jesus para aqueles dias. Então, irmãos, eles primeiro viram o cumprimento, a descida do Espírito. O Espírito já desceu, glória a Deus, vamos pregar, só falta agora vir Jesus. Mas eles morreram, outros vieram, e até hoje Jesus ainda não voltou. E esses mesmos zombadores, não as pessoas, mas a zombaria, os zombadores já morreram, mas a zombaria continua, porque é fruto do coração de Satanás, e Satanás ainda está aí. E as pessoas estão dizendo: cadê Jesus? Os crentes dizem direto que Jesus, ele vai voltar, cadê? Então Pedro fala a esses irmãos da diáspora, porque como nós vimos, Pedro está tratando com as pessoas que já não estão mais em Israel, foram espalhados pelo mundo por causa da perseguição romana, e Pedro está dizendo para eles: olha, não deem ouvido a esses escarnecedores, a esses zombadores que estão questionando e colocando em xeque a promessa da sua vinda. Então Pedro, em primeiro lugar, acerca da vinda de Cristo, ele cuida de tratar desses escarnecedores que estavam questionando, porque eles diziam: desde o princípio o mundo está do jeito que está, não mudou nada. Aí Pedro disse: lembra eles que não é como eles estão dizendo, mudou sim. O mundo foi feito pela água, mas esse mundo, ele passou por uma inundação, como nós vimos aqui no versículo 5. Pela palavra de Deus ele existiu, mas pela ação de Deus ele também foi coberto. E a não ser Noé, seus filhos, mulher e noras, nenhum se salvou. Deus trouxe juízo sobre a incredulidade e sobre a impiedade. E Pedro vai dizer ainda: diga mesmo a esses que questionam, dizendo que o mundo continua o mesmo desde a criação, que nada aconteceu, que assim como o mundo, ele foi inundado e julgado por Deus pelas águas, este céu e essa terra agora estão reservados para serem julgados por Deus através do fogo. Já sabemos que a ciência reconhece que o nosso Sol está morrendo. E como é que ele morre? Explodindo. E explodindo a nossa estrela maior, todo o sistema solar seria consumido. E isso todo cientista já defende. O nosso sistema solar, ele vai desaparecer, porque o nosso Sol vai explodir. Agora eles dizem que essa explosão vai acontecer daqui a bilhões de anos. Mas como eles também dizem que a Terra foi gerada em bilhões de anos e erraram, porque Deus fez em 7 dias, eles também erraram para cá, eles também estão errando para lá. Porque de acordo com a palavra, não vai ser bilhões de anos não, irmãos. Amém? E isso vai se acontecer quando todo o processo de Deus for trabalhado aqui. Milênio, julgamento. E aí a Bíblia diz também lá em João, em Apocalipse, que realmente essa terra e esses céus não mais existirão. E Deus, como diz Pedro e João confirmando, nos dará novos céus e nova terra, aonde habita o quê? A justiça. Porque esta terra, ela foi danificada pelo pecado. Esta terra, esses céus foram prejudicados por causa do pecado. O próprio Paulo vai dizer que a natureza sofre e geme, também buscando a sua redenção, porque os frutos não ficariam podres. O sol, ele iria ter o seu
processo, a terra, tudo perfeito, a natureza seria perfeita, mas não é mais. Nós temos aí tsunamis e tantas outras coisas, porque a terra também foi atingida. A terra também sofreu as consequências do pecado. O próprio Deus disse a Adão, que quando ele fosse colher agora, teria-se espinhos e teria-se outras mazelas na natureza que não teria se eles não tivessem pecado, porque Deus não criou, ainda que seja linda a natureza, essa não é simplesmente o criar original de Deus. As plantas, assim como nós, têm vida, que a gente chama de vida bios. Não tem a vida como o homem a tem, porque nós temos a vida psique, que é o entendimento, e nós temos a vida zoe em Cristo, que é a vida de Deus. Mas a natureza, ela possui a vida bios, ou seja, são um ser vivente, que não possui espírito. Então, eles também foram, os animais foram sofrer a consequência, as plantas sofreram as consequências, e Pedro está dizendo, digam a esses escarnecedores, que não é como eles dizem, não está como no princípio, não está não, o mundo foi inundado, e esse mesmo mundo vai desaparecer no fogo. Então a primeira questão sobre a vinda de Cristo que Pedro vai tratar, é dizer aos irmãos, ei, pare de escutar essas pessoas que estão questionando a vida de Cristo. Se tem uma coisa, irmãos, que não pode ter dúvida no nosso coração, é a promessa da vinda do Senhor. Existem duas palavras aramaicas, marã e atá, que no grego nós chamamos de maranata, que significa, ora vem Senhor. Essa é a expectativa da igreja, e Satanás não pode roubar isso do coração da igreja. Nós dormimos, nos acordamos, trabalhamos, vamos para a igreja, saímos da igreja com essa expectativa no nosso coração. A qualquer momento o Senhor vai raiar nas nuvens para buscar a sua igreja, e nós estaremos com Ele para todo sempre. Esse é um dos motivos de nós comungarmos na Santa Ceia do Senhor. Como disse o nosso pastor, a gente lembra do passado, do que Ele fez na cruz. A gente olha para o lado porque estamos em comunhão, mas a gente também olha para o futuro, porque haverá ainda uma ceia, aonde Ele mesmo estará conosco. Louvado seja o nome do Senhor, e a gente come com essa expectativa. Senhor, eu estou comendo desse pão e bebendo desse suco da uva, porque o Senhor morreu por mim. Eu estou comendo porque eu tenho comunhão contigo e com meus irmãos, mas também eu estou comendo porque ela anuncia a morte do Senhor até que Ele venha. Então quem ceia, obrigatoriamente tem que crer na vida do Senhor, porque Ele diz, façam isso em memória de mim. Comam e bebam até que o Senhor venha. Então quem come e bebe está esperando o Senhor. Quem come e bebe está esperando o Senhor. E nós, irmãos, não podemos deixar, assim como Pedro disse aos irmãos dessa época, que essas palavras do inimigo tirem a fé do nosso coração na vinda de Jesus. Como eu falei domingo passado, diz a música, que você possa fazer apagar todas as vozes, menos a tua. É a voz do Senhor que permanece no nosso coração. Amém, irmãos? Em segundo lugar, versículos 8 e 9, a razão de Jesus não ter vindo. Primeiro, ele vai logo fazer aqui uma apologética para mostrar que essas pessoas escarnecedoras estão erradas. Aí eles vão dizer assim agora para os irmãos, mas talvez eu disse para vocês que Jesus vem, que essa conversa, esse questionamento não é de Deus, mas talvez vocês possam estar perguntando, mas por que Ele não veio ainda? Talvez também seja a pergunta da igreja no dia de hoje, por que Jesus não veio ainda? A gente está tão esperançoso dessa vinda, lutando, fugindo do pecado, para nos encontrarmos com Ele, e por que Ele não veio ainda? Aí Pedro vai dizer, não se esqueçam disto, amados, para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como? O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ele ainda até vai falar mesmo mais na frente, louvado seja o nome do Senhor,
que ele diz que a paciência de Deus, como diz aqui, tenham em mente, versículo 15, que a paciência de nosso Senhor significa o quê? Salvação. Então, por que Jesus não veio ainda? Justamente, queridos, preste atenção, ele não está demorando. Alguns julgam, como diz o apóstolo Pedro também mais na frente, que Jesus está demorando. Irmãos, Deus não está preso no nosso tempo. O tempo e o espaço, e nós temos aqui uma física, né, que ela pode atestar melhor ainda, nossa irmã Stephanie. Isso, irmãos, o tempo e o espaço são criação de Deus. Deus criou o tempo e Deus criou o espaço para o mundo que Ele criou. Mas Deus não está no tempo e nem no espaço. Uma certa vez uma pessoa até disse assim: Deus não pode, o inferno não pode ser eterno. O inferno não pode ser eterno, porque Deus jamais deixaria uma pessoa sofrendo para toda a eternidade, para todo sempre, passando dia, e a pessoa sofrendo no inferno. Aí eu disse assim: vamos fechar isso agora? A palavra lá é eternidade. A palavra no original é para sempre, eternidade. Mas, meu amigo, lembra de uma coisa: no inferno não existe tempo. No inferno não existe tempo. Então, como é que tu vai estar contando o tempo que tu está passando no inferno? Ou seja, como o próprio Senhor é a nossa referência. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. E isso falando na nossa linguagem, porque para Deus não existe nem dia. Ou seja, você passa 300.000 anos no céu, e era como se fosse passando, por exemplo, 3 segundos. E 3 segundos, ou seja, porque lá não existe tempo. Então, ou seja, para Deus não existe passado, não existe presente e não existe futuro. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Ele não está demorando. Agora, Ele tem o tempo certo, né, o que a gente chama de kairos, para agir dentro do nosso tempo. Mas Ele ainda não veio justamente porque Ele está, como diz o versículo 9, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é o quê? Paciente. Porque Deus quer que as pessoas venham ao conhecimento, as pessoas venham a se arrependerem. Então, irmãos, o tempo que Deus está dando é fruto da sua paciência, porque Ele quer que as pessoas se arrependam e sejam salvas. É por isso que a igreja está aqui, como eu falei domingo, porque nós temos uma missão. Deus tem uma missão e passou essa missão para nós, ganharmos vidas para Cristo, como diz Lucas 19:10, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E nós somos o braço de Deus, nós somos a boca de Deus, somos nós que Deus tem usado para ir buscar as pessoas, porque Deus tem dado esse tempo à humanidade, para que a humanidade reconheça que Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Quem é que não quer que Jesus voltasse hoje? Todo mundo, irmãos. Aliás, nem todo mundo. Tem algumas pessoas que estão dizendo assim: Jesus tem misericórdia. Volta hoje não, volta hoje não. Né, irmãos? Dentro da igreja, viu? Tem pessoas dentro da igreja dizendo assim: Jesus, volta hoje não, volta hoje não. Estou precisando ainda me ajeitar aqui. Então, nem todo mundo na igreja está querendo que Jesus volte hoje. Mas para os que estão querendo que Jesus volte hoje, né? Que estão lá com cartão de membro do céu em dias, a gente tem que entender que se ele não voltou, é porque justamente a sua longanimidade, a sua paciência é para produzir esse tempo para que as pessoas se arrependam e possam também ser salvas. E é o que Pedro está explicando, porque ele não veio ainda. Louvado seja o nome do Senhor. Do 10 ao 13, a iminência da vinda de Cristo. Aí Pedro vai falar aqui, o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão, como nós lemos aqui, e todo aquele processo da sua vinda. Ou seja, primeiro, não escutem esses questionamentos malignos sobre a promessa da vinda.
depois ele diz por que Jesus não veio ainda, mas agora ele vai afirmar: Jesus vem sim, e o seu dia será como o ladrão. O que é que ele quer dizer com isso, irmãos? É que Jesus vai sair arrombando a casa das pessoas? Não. Mas como diz a própria palavra, ninguém se prepara para o dia do roubo. Ninguém vai dizer assim: amanhã eu vou ser roubado. Você chega na sua casa e descobre que o ladrão levou. Um dia eu me acordei de manhã e descobri que o PlayStation de Alan não estava na minha casa. Alguém entrou pela minha janela e levou o videogame do meu filhinho. Eu não esperava, eu não me programei, foi uma surpresa para mim. Uma surpresa ruim, mas foi uma surpresa. Então, quando Pedro diz que o dia do Senhor é como ladrão, é justamente porque será um dia em que acontecerá de repente. Nós não podemos datar essa vinda. Algumas pessoas já fizeram isso no passado e se deram mal. Ninguém pode dizer: o Senhor virá hoje, o Senhor virá amanhã, o Senhor virá daqui a tantos dias, porque não tem como datar esta data da sua vinda. Perguntaram a Jesus: quando restaurarás tu o reino de Israel? Jesus vai ser categórico a dizer para eles: essas questões de datas, deixe com Deus. O tempo é de Deus. Cabe a nós estar preparado para qualquer data que seja. Se for daqui a 10 anos, esteja pronto para daqui a 10 anos. Mas se for para daqui a 10 minutos, esteja pronto para daqui a 10 minutos, porque será de repente. Ela é verdadeira e será de repente. A Bíblia diz que num piscar de olhos, a Bíblia fala que os céus vão se abrir e Deus dará ordem e nós vamos subir para encontrar com eles, e vai ser, irmãos, muito rápido e de repente. Então, essa vinda, ela será real, ela é real e ela vai ser de surpresa. Amém, queridos? Ela vai ser de surpresa. Agora sim, ela não pode me pegar num dia que não esteja esperando Jesus. Amém? Mas não vai ser de surpresa. É porque eu espero Jesus para todos os dias. Diz um rapaz que ele fugiu de casa, entrou nas drogas, aí depois ele voltou para casa, entrou pela janela, aí o quarto estava forradinho, a cama forradinha, travesseiro fofinho, aí tinha 2 pães com mortadela, um copinho de leite. Aí ele comeu, deitou. De manhã a mãe chegou lá no quarto, ele estava lá. A mãe começou a glorificar a Deus, e o filho disse assim: minha mãe, verdadeiramente a senhora é crente, porque no dia que eu voltei, a senhora deixou 2 pães, um copo de leite, e Deus sabe como eu estava com fome, e a cama do jeito que eu gosto. Deus sabe como eu estava cansado. E ela disse assim: deixa eu lhe falar uma coisa, meu filho, eu não sabia que você viria hoje, Deus não me falou nada. E como a senhora colocou justamente no dia que eu vim? Desde o dia que você foi embora, que eu coloco 2 pães, um copo de leite e forro a sua cama, porque eu sabia que um dia você viria e ia encontrar dessa forma. Não espere Jesus para os outros dias, espere Jesus para todos os dias. E quem esperar Jesus para todos os dias nunca será pego na surpresa, porque no dia que gritarem: o noivo vem, você está acordado, despertado e pronto para pegar a sua candeeira, pegar o seu azeite e se encontrar com o Mestre. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Espere Jesus para todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deixa eu me adiantar, porque senão não dá tempo. Em quarto lugar, Pedro vai dizer como aguardar a vinda de Cristo. Primeiro, ele vai tratar desse questionamento sobre a vinda. Depois, ele vai tratar sobre a razão dele não ter vindo ainda. Depois ele vai tratar da iminência da vinda de Cristo. É real e ela é como o dia de ladrão. E agora ele vai tratar como aguardar a vinda de Jesus. Como nós, como igreja, como eu falei aqui, devemos aguardar Ele todos os dias. E aí o apóstolo Pedro,
ele vai tratar, por exemplo, do 14 ao 18. Ele vai começar a dizer que, olha, portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados em paz por Ele, imaculados e inculpáveis. Lembre que paz aqui na Bíblia refere-se à comunhão. Amém, irmãos? Cristo é a nossa paz, ou seja, Ele nos fez amigos de Deus. Nós éramos por natureza inimigos de Deus, não tínhamos comunhão com Deus, e Ele fez a paz entre nós e entre Deus. Então paz está relacionado à comunhão. É por isso que aquele que não tem comunhão com Deus não tem paz, é um perturbado, é uma pessoa vazia, é uma pessoa atribulada, porque justamente esta paz é fruto da nossa comunhão. Por exemplo, quando você está brigado com seu marido, quando você está brigado com a sua esposa, como é o dia de vocês? Não é horrível? Passa, não se olha, deseja que alguma coisa de ruim acontecesse com ele, com ela, aí depois diz, misericórdia, Jesus, não posso nem estar pensando nessas coisas, mas pensa, não é assim? Você quer jogar uma panela, e vai aquela situação, aquele clima terrível, porque ali não há paz. Aí quando vocês vão conversar, se acerta, aí no outro dia se acorda, aí já olha com os olhos brilhando, né? Olha, amor, fiz um cafezinho para você, né? O clima é outro, o coração cheio de alegria, porque ali agora tem paz. Então, na briga não há paz, mas na comunhão há paz. Então, nós estávamos brigados de Deus, longe por causa do nosso pecado, mas Jesus nos perdoou, nos lavou com seu sangue, e agora a gente pode se aproximar de Deus pelo novo e vivo caminho chamado Jesus Cristo, porque temos acesso ao Pai, porque temos paz com Deus. A Bíblia diz que Ele quebrou, Ele destruiu o muro da divisão. A gente agora pode acessar, porque na sua morte até mesmo o véu foi rasgado de alto a baixo. Ninguém precisa mais ter vergonha do Pai, como Adão teve por causa do pecado. O Pai agora abre os braços e diz, vinde a mim, venham meus filhos. É por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus diz, Pai nosso que estás nos céus. Temos comunhão com Deus. Então, precisamos ser encontrados em paz, sem máculas, ou seja, sem sujeira, sem defeito. Precisamos ser encontrados, não que a gente vai ser encontrado sem pecado, irmãos, porque enquanto estivermos nesse corpo aqui corruptível, o pecado ainda fará parte da nossa vida, mas o nosso coração não pode estar mais no pecado. O pecado não pode ser mais uma opção de diversão nossa. Nós pecamos por acidente e não por deliberação. Eu vou sair e vou pecar. A gente peca, porque como diz o próprio João, que a gente vai ver depois, a gente cai nesse problema. Até ele chega a dizer que se alguém pecar, nós temos um advogado. Agora não podemos fazer isso por brincadeira ou deliberadamente. É um acidente, não pode ser uma rotina na nossa vida. E também inculpáveis, sem culpa, consciência tranquila diante de Deus. Então ele vem, então empenhe-se. Empenhar-se significa uma ação minha, irmãos. É Deus que opera em mim, mas eu tenho que querer e buscar estar em paz com Deus. E como é que eu fico em paz com Deus? Através de Cristo, da comunhão com Cristo, imaculados e inculpáveis, através da minha vida, fugindo do pecado, para que esse mesmo pecado não possa trazer condenações à minha mente e acusações na minha mente, que possa fazer com que a minha consciência fique pesada diante de Deus. Mas como nós falamos, o momento agora é do nosso advogado. Então, se a sua mente estiver assim, ainda dá tempo de entregá-la ao Senhor. E o sangue de Jesus tem poder para nos purificar de todo o pecado. Amém, irmãos? E de toda injustiça e culpa. Ele tem poder de nos purificar. Então esse é o momento, é por isso que a gente não pode estar juntando pecado. A gente não pode estar acumulando pecado.
A Bíblia diz que a gente tem que confessar os pecados e deixar os pecados para alcançar misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu concluir aqui, senão não vai dar tempo. Versículo 18. Aí Pedro vai dizer assim, aliás, no final 17. Não percam a sua firmeza e nem caiam. Fiquem firmes. Deixa eu fazer só uma vez isso aqui. Olha para o seu irmão do lado aí, nunca mais eu fiz isso, né? E diga a ele, fique firme e não caia, pelo amor de Deus. Eu estou vendo tanto crente, irmãos, perder a firmeza e cair, que eu estou dizendo agora, pelo amor de Deus, fica firme e não cai. Eu quero me encontrar contigo no céu, cabra, mas está difícil demais, né? Cada dia que às vezes eu chego no trabalho, eu chego nos lugares, eu digo, meu Deus do céu, o que foi que houve com aquele crente, Jesus amado? Fica firme e não cai. Aí ele vai dizer, cresçam, porém na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Fica firme, não cai e cresça. Crescer significa evoluir, significa sair do patamar que você está, significa ir para frente, significa se aprofundar. Cresça na graça e no conhecimento. Enquanto ele não vem, vai crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, porque é esta graça e esse conhecimento de Cristo que vai te dar firmeza para você não cair. Quanto mais você conhecer a Cristo, mais próximo dele você vai estar. Quanto mais você conhecer a Cristo, mais amá-lo você vai. Então, cresça na graça e no conhecimento do Senhor, amém? Que Deus assim em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus.